O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Caro Padre Gabriel, querido amigo e irmão, seminarista João Manuel, querida irmã Dilma, amado povo de Deus, se tem uma coisa que nós, seres humanos, precisamos viver constantemente na fé, é uma alfabetização. Porque nós vivemos imersos em certos valores, em certos costumes, que por muitas vezes estão bem contaminados por caminhos e direções bem inversas aos valores do Evangelho. E por isso nós precisamos sim nos submeter a um processo de reeducação na fé constante. Isso não é feio viver. Isso não é humilhante de se viver, pelo contrário, isso é necessário. Revisitar o Evangelho, revisitar os discursos de Jesus, revisitar os comportamentos do Senhor, revisitar as orientações da Igreja, porque senão nós nos perderemos. Como já nos perdemos muito até aqui, e o Senhor estendeu a mão para nos trazer de volta. Hoje, a liturgia desse terceiro domingo do Advento, chamado pela Igreja de Domingo da Alegria, inclusive quer nos reeducar a respeito das definições de alegria que nós vamos construindo ao longo da vida. E nessas tentativas de construir os conceitos de alegria ao longo da vida, nós acabamos direcionando uma energia para alguns conceitos que não são verdadeiros. Quando, por exemplo, nós olhamos para as coisas desse mundo e acreditamos que as experiências que temos aqui nesse mundo são as definitivas, são as que nos definirão naquele momento em que vivemos, quando, na verdade, precisam ser lampejos do que nós queremos. E nós sabemos muito bem, para nós católicos, cristãos, que cremos e professamos o Evangelho, nós sabemos que tudo na nossa vida só vai atingir o seu ápice, a sua plenitude no céu. Então qualquer coisa, qualquer experiência que se viva nesse mundo,
por mais alegre que ela seja, não pode fugir dessa finalidade. Uma alegria vivida nesse mundo só é realmente alegria se ela é uma alegria para mim e para os outros. Senão, ela vai estar carregada de relativismo, ou vai estar carregada de individualismo, ou vai estar carregada de hedonismo, de um culto do eu. Aquilo que é alegre para mim, só é alegre para mim. Eu não preciso me importar se aquilo que me provoca alegria está provocando alegria no outro, ou o contrário. Porque nem sempre a experiência da alegria provoca sorriso. Tem gente que sofre a alegria ao invés de celebrar a alegria. O padre lembrava disso ontem na missa de Santa Luzia. Qual era a alegria de Luzia nessa vida? Ter os olhos arrancados, porque foi por defender a fé em Jesus Cristo que isso aconteceu para ela. E essa alegria não gerou um sentimento saudável, não extinguiu Luzia de sentir dor no corpo e nada disso. Mas Luzia depositou naquele acontecimento da sua vida um sentido maior. E é isso que nós estamos perdendo, a educação na fé. E nós precisamos recuperar essa ressignificação do que vivemos. Olhar para as nossas experiências desse mundo, por mais difíceis que sejam às vezes, e colocar nelas um sentido celeste. Não é a primeira vez que o padre fala isso para vocês. Não é novidade isso para nenhum de vocês. Mas a gente precisa lembrar dessa reeducação, como o padre dizia. E aí nós vamos percebendo que na nossa vida nós estamos muito preocupados em gastar energia e em construir situações que na verdade passam e que não deixam fruto quase nenhum. Nós celebramos as nossas, quer ver agora, né? Começou a temporada de confraternizações da firma. No Instagram é a confra que postam, né? Chegou a confra da firma. Mas e o resto do ano? Qual é o espírito que é cultivado na firma? Começa agora as viagens. Vou viajar para reencontrar a minha família. Mas durante o ano, que grau de preocupação eu tenho com a minha família que eu só vou ver agora no fim do ano? Ou vem me visitar agora? Agora é o tempo dos sorrisos. Mas durante o ano, enquanto chorávamos, quem nos sustentava? Percebam que o ser humano está cada vez mais artificial. Isso eu dizia na Jesus Misericordioso hoje. Na medida em que a humanidade está crescendo em tecnologia, a ciência, graças a Deus, né? Graças a Deus ao crescimento da tecnologia, graças a Deus. Mas o ponto negativo é que na medida que a tecnologia cresce, a realidade artificial cresce junto. Porque se é criação humana, por causa da inteligência humana, claro, que Deus deu, mas se é criação humana, significa que é artificial. Natural somos nós. Nós fomos criados por Deus. O que é criado por Deus é natural. O que é criado pela mão humana é artificial. Acontece que nós estamos tornando o natural artificial, as nossas relações são mais artificiais que naturais, nós não nos olhamos mais nos olhos, nós queremos resolver nossos conflitos por mensagem de WhatsApp, nós queremos educar os nossos filhos por mensagem de WhatsApp, exemplo de YouTube e de Instagram. Tem gente, por exemplo, que depois da pandemia nem voltou na igreja mais, continua assistindo missa na televisão, achando que está cumprindo o preceito sem cumprir. Porque junto com o artificial está chegando o mundo das facilidades. Está chegando não, já chegou?
E isso, gente, desculpa agora a palavra que o padre vai usar, quando nós abrimos mão daquilo que nós temos de dom, de habilidade, como o exercício da nossa consciência, o exercício da nossa inteligência, da nossa consciência, da nossa mentalidade, da nossa razão, da nossa liberdade. Quando nós abrimos mão disso para delegar, para IAR a nossa história e a nossa vida, nós vamos ficando mais burros. Nós já não sabemos viver afetivamente os nossos relacionamentos, nós já não sabemos mais falar a verdade para as pessoas, nós corremos de corrigir os filhos, nós deixamos os filhos mandar em casa porque é mais fácil, nós entregamos na mão deles inclusive a tecnologia para eles serem consolados, porque nós estamos ficando burros, à mercê da tecnologia, e somos lotados de capacidade. Somos tão inteligentes. O Senhor nos fez inteligentes justamente para tornar o mundo cada vez mais natural, inclusive para que nós, usando a tecnologia, a façamos produtora de naturalidades e não de artificialidades. E aí a gente está vivendo numa realidade muito rasoura, né? Muito superficial. Tudo que exige de mim um comprometimento maior, eu corro. Isso a gente pode fazer uma reunião rápida com padres que a gente vai saber. Tudo que exige comprometimento, a primeira coisa que a gente faz é querer correr. Porque aí isso vai exigir de mim compromisso, responsabilidade, vai exigir de mim correção pessoal, porque quando a gente lida com os outros, automaticamente a gente já conhece o que temos que mudar em nós. E aí é mais fácil correr, ficar em casa, assistindo o jogo, ou outra coisa qualquer. Nós não queremos nos aprofundar, e isso é uma doença. É uma doença que nós precisamos, meus irmãos, com a nossa prática de fé, expurgar do nosso meio, porque isso está lotando as nossas igrejas. Essas contaminações estão lotando as nossas igrejas. Por isso que é tão fácil hoje trocarmos, por exemplo, a missa dominical por qualquer outra coisa. Por uma dor de cabeça, por uma dor na unha. E aí nós viemos nesse domingo com a igreja falar de alegria. Então, padre, vai sobrar o que de alegria? Vai sobrar a alegria verdadeira. Aí você cai a sua ficha para perceber que nas leituras de hoje há um caminho sendo percorrido para que nós hoje, em 2025, tenhamos a certeza que só existe uma referência de alegria verdadeira. Só existe uma fonte verdadeira de alegria. Só existe uma pessoa e um Deus capazes de ser para nós a alegria que precisamos, que é Jesus Cristo. Vamos olhar para o cenário do Evangelho de hoje. Tem duas pessoas ali, tem várias pessoas ali aparecendo no Evangelho, mas duas principais são citadas, não é isso? Jesus, claro, e o seu primo, João Batista. E aí ele está preso, logo depois a gente sabe que ele é morto, né, decapitado, mas ele está preso, e da prisão ele pede ajuda aos seus discípulos. Vai lá, que eu fiquei sabendo que tem um homem aí fazendo um monte de coisa, e eu quero ter a certeza se é o meu primo mesmo, se é o Messias. Ou se nós ainda temos que esperar mais um pouco. E aí João Batista está vivendo uma experiência de alegria sofrida, porque ele está preso. Não é uma experiência humanamente boa, estar preso, enjaulado, com as mãos atadas. Mas ele está alegre ao mesmo tempo porque está preso por causa de Jesus. Os amigos vão, perguntam a Jesus o que o João mandou, e Jesus pega a primeira leitura de hoje. Presta atenção, meu irmão, olha que coisa mais sublime.
O Senhor, para dar a resposta aos amigos de João Batista, faz menção à primeira leitura de hoje do profeta Isaías. Aquilo que o profeta profetizara, o Senhor realizara e usara para responder a João, dizendo: diga a ele que os surdos estão voltando a ouvir, os cegos estão voltando a enxergar, os leprosos estão sendo curados, os coxos estão saltando como cervos e andando, os pobres estão sendo evangelizados. Lembrando que pobre no tempo de Jesus não podia entrar em sinagoga nem em templo para ouvir a Torá. Eles que se virassem para aprender. E é essa resposta que volta para João. E ali João tem a certeza que é o seu primo mesmo que tinha chegado. Agora olha a preciosidade desse texto, quando na segunda parte, em que a resposta é dada, o Senhor faz um questionamento aos seus seguidores, para que eles se situem. Vocês foram procurar a quem no deserto? Vocês não foram procurar uma outra coisa na vida, para nós hoje. O que você está buscando nas coisas desse mundo, que você não encontra em Deus? Porque é assim que acontece. Quanto mais nos deparamos com uma pessoa que vive buscando, tomando decisões erradas, se decepcionando, se frustrando, porque não consegue nem sequer rezar para tomar uma decisão, essa pessoa no fundo, está buscando Deus de uma maneira errada. E quanto mais se busca Deus de uma maneira errada, mais carência de Deus se tem. E aí o Senhor fala: vocês foram procurar ao profeta. E eu digo para vocês, não é qualquer profeta, é o maior de todos, porque nascidos nesse mundo, João Batista foi o maior homem nascido dentre todos os nascidos nesse mundo. Agora imagina, meu irmão, minha irmã, se um dia a gente consegue chegar no céu, que o negócio não é fácil. A gente consegue chegar no céu e ouve de Jesus, Ele falando isso de nós. Essa tem que ser a maior alegria da nossa vida. Não há outra. A maior alegria de um cristão é ter a certeza de que está fazendo a coisa certa nesse mundo. Isso é alegria. Mesmo que seja uma alegria sofrida. Porque fazer a vontade de Deus também exige de nós fazer inclusive coisas que nós não queremos. Confessar-nos. Quanta gente corre, né? Vir à missa, ajudar na igreja, ser melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Isso exige de nós um movimento de renúncia muito grande, que faz sofrer. Porque conversão sem sofrimento não é conversão. Mas ao mesmo tempo nos devolve alegria. Porque estamos no caminho certo. E é esta alegria que a igreja celebra. Aquele que é a única e verdadeira alegria da nossa vida, nascerá liturgicamente na noite de Natal. E virá uma segunda vez ainda, estamos aguardando. E é a esta alegria, a este Deus, que nós confiamos a nossa vida hoje e sempre. Maria, nossa mãe, Senhora da Alegria, São José, São João da Cruz, que hoje celebramos, possam interceder por nós na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,